Com quem eu já conversei até agora. Um prazer estar aqui falando para todos vocês. Meu nome é Lucas Ogian, eu sou diretor da Michael Page, vou falar disso daqui a pouco. O objetivo daqui hoje é discutir algumas boas práticas que nós temos visto no mercado, algumas coisas que nós temos enxergado muito forte para profissionais do mundo de Finance and Tax, que nós acreditamos particularmente que funcione muito bem para vocês. Então, um prazer estar aqui hoje com vocês e um privilégio, na verdade, poder compartilhar um pouco do que a gente vai falar. É, Qual que é a ideia da conversa de hoje, quando a gente chama de um novo profissional de finanças e tributos, né? Na verdade, acho que não é nem mais novo, é simplesmente a pessoa da realidade. Hoje, cada vez mais as pessoas e empresas buscam profissionais atualizados, profissionais mais up-to-date com a realidade que o mercado precisa. E a ideia é passar um pouco para vocês do que a gente enxerga desse lado da mesa. E que lado da mesa é esse? Para quem não conhece, a Michael Page ela é composta por 5 empresas diferentes. Page Executive, Michael Page, Page Personnel, Page Outsourcing, Page Interim. Todas as empresas fazem uma coisa exclusivamente, recrutamento e seleção. Nós existimos há 45 anos no mundo, aqui no Brasil são 20 anos de Brasil, a gente completou 20 anos esse ano, inclusive, e já fizemos quase 60 mil contratações aqui no Brasil, mais de 10 mil delas sendo, na verdade, profissionais de finanças e tax. Então, Finance and Tax é o core da nossa vida, da nossa rotina, do nosso mundo aqui no Brasil, e a ideia de passar para vocês hoje um compilado do que nós temos ouvido nos últimos 2, 3 anos de todos os CFOs que nós atendemos. É, Hoje, cada vez mais, o nosso principal interlocutor dentro das empresas, por vários motivos, é o CFO, e essa figura tão preciosa, que é o Head de Finanças e o Head de Tax, eles costumam pedir coisas similares das pessoas, eles costumam pedir coisas que nós sempre ouvimos com recorrência. E a ideia de trazer para vocês hoje aqui uma visão de quem está do outro lado da mesa, ou seja, buscando um melhor profissional de finanças e tax para as equipes, é exatamente para falar sobre quais são esses pontos principais que todo CFO, todo Head de Tax, eles querem dentro do time deles. Eles precisam ver essas pessoas. Eu, pessoalmente, quem não me conhece, não sei se alguém já me conhece aqui, eu estou na Page, vão fazer 10 anos agora em janeiro. Já é um bom tempo quando você pensa em mundos de consultoria de recrutamento e seleção. São 10 anos recrutando exclusivamente para o mercado de Finance and Tax, tá bom? Eu já fiz pouco mais de 200 contratações. Hoje a gente faz mais uma de um CFO que está prestes a aceitar uma proposta, dedos cruzados. Mas a ideia de trazer para vocês hoje é um pouco da minha experiência, do que a gente via do mercado antes e o que a gente enxerga que o mercado pede cada vez mais hoje. No fim da apresentação, nós vamos passar meus contatos e etc. para vocês. Então, fiquem super à vontade para já direcionarem, caso vocês tenham perguntas, para o nosso chat, para o QA, para que a gente já possa abordar alguns temas importantes para vocês. Mas sem mais delongas, né? São 7 comportamentos que começam com uma coisa que é completamente universal em toda posição que nós, como headhunters, vamos alinhar com as empresas com que a gente fala. E a primeira delas, exclusivamente, é ter uma mentalidade direcionada ao negócio. Hoje, cada vez mais, indiferente do negócio em que você está, do mercado que você atua, da sua posição, do estagiário ao CFO da empresa, você ter uma mentalidade direcionada ao negócio, como suprir as necessidades do negócio, como fazer ele prosperar, é a pedida número 1 de todo e qualquer CFO com quem a gente fala. E quando a gente pensa em finanças, essa não é uma realidade diferente. Há 20 anos atrás, muitas vezes finanças era visto como aquele quartinho escuro que ficava lá atrás, dentro do open space, ou que nem era open space das empresas. E se não desse problema, ótimo. Quando finanças dava problema, era um problema grande, daí o pessoal se preocupava. Com o passar do tempo, nos últimos 15, 10 anos e daí para mais, finanças hoje não pode mais ser visto dessa forma por empresa nenhuma e ela não deve ter profissionais que pensam dessa forma. Hoje, finanças faz parte da rotina, do dia a dia, do pool de funcionamento da empresa. Não tem como você imaginar uma empresa hoje funcionando sem ter profissionais de finanças ajudando e corroborando para a tomada de decisão, seja ela estratégica ou operacional em todos os níveis da empresa. E a primeira pedida que todo CFO tem é de uma pessoa que tem essa mentalidade, que consiga direcionar os seus esforços para isso. Nos últimos 5 anos, principalmente impulsionado pela crise que teve no Brasil econômica, e nos últimos 10 anos impulsionado pela Global Financial Crisis no mundo, nós nunca fizemos tantas posições na Page de profissionais que são business partners de finanças, como nós fizemos nos últimos anos. Os últimos 5 anos nós fizemos mais posições de business partners de finanças do que nós tínhamos feito nos primeiros 15 anos de Brasil. E isso nos diz muito do que o mercado quer. O mercado precisa de profissionais de finanças que consigam enxergar o negócio para tomada de decisão. E esse profissional hoje não é só do futuro, mas ele é necessário nas empresas para que a empresa rode melhor,
para que a área de finanças seja estratégica, seja determinante e que ela dite o futuro da empresa. Essa é uma figura que eu não sei quem conhece, eu estou com a outra tela aqui olhando ela, fazendo minha cola da apresentação. Eu não sei quantas pessoas conhecem essa pessoa que está na tela hoje. O nome dela é Ruth Porat. E para aqueles que já vão entrar no Google agora e pesquisar, a Ruth ela é CFO do Grupo Alphabet. O Grupo Alphabet é a holding controladora de, entre várias empresas de tecnologia, o Google. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala de uma empresa grande, estratégica, inteligente, que faz as coisas acontecer, o Google é uma das primeiras coisas que a gente pensa que vem na nossa cabeça. A Ruth, no decorrer do tempo dela dentro do Google, ela foi responsável por descontinuar mais de 9 negócios que estavam dentro do Google recebendo um grande aporte de investimento para focar os esforços deles em outros negócios que são mais considerados como o futuro da empresa e de maior rentabilidade. Entre eles, como, por exemplo, investimentos em automação de automóveis e de inteligência artificial. Então, algumas tomadas de decisão sobre os investimentos de negócio da empresa foram 100% tomadas pela CFO do Google. E por que usar isso como exemplo? Porque cada vez mais a figura da instituição financeira dentro das empresas, ou seja, do CFO e tudo que está junto com ele, ela é vista como tomador de decisão das empresas, efetivamente como CEO. E duas coisas importantes aí para mencionar. Cada vez mais nós temos estruturas em que CFOs respondem ou diretamente para um board e não mais para um CEO da empresa, seja isso nacionalmente ou até mesmo com as multinacionais, onde o CFO acaba respondendo para fora do Brasil. E cada vez mais, nos últimos 5 anos, nós fizemos mais posições de CFOs que viraram CEOs nas empresas do que nós tínhamos feito nos primeiros 15 anos de Brasil. E isso corrobora no mundo inteiro. Então, cada vez mais a figura de CFO, ela deixa de ser uma figura da rotina financeira das empresas para ser uma figura de negócios. E indiferentemente da sua posição, se como estagiário ou como diretor da empresa você não se enxerga como parte do negócio, alguma coisa está errada. E hoje é determinante essa figura que pense no negócio. E para você, dentro de uma área financeira, pensar no negócio, nada mais importante do que algo como people skills. People skills ou relacionamento interpessoal não é o tipo de coisa que antigamente vinha-se natural para o pessoal de finanças. Tá? Quando você pensa num perfil de finanças ou num perfil de tax, a primeira coisa que você pensa não é, nossa, essa pessoa me escuta super bem, ou ela tem um grande senso de teamwork, ou ela me motiva quando ela faz um speech para mim. Normalmente, a primeira coisa quando você pensa no profissional de finanças é uma pessoa mais pragmática, é uma pessoa mais direcionada e objetiva. Porém, cada vez mais a nossa carreira depende desse relacionamento entre pessoas, depende da nossa capacidade de operar como um time, como uma máquina, para que juntos a gente possa desenhar o restante do que a empresa vai fazer. 75%, a maioria das pesquisas dizem, da nossa carreira, dependem da sua capacidade de relacionamento entre pessoas. Isso significa, enquanto você faz seu trabalho, quando e como você fala com pessoas, por exemplo, da área de supply, da área de vendas, da área de marketing, entre os seus outros pares dentro de finanças, grande parte da nossa carreira depende disso. E por falta de pesquisas que comprovam que são de 70% a 90%, nós temos um monte de exemplos. Se vocês forem pensar nas pessoas que já trabalharam com você, ou pessoas de fora, e eu peço desculpas para aqueles que são maiores fãs aí do Neymar, o nosso talento e a nossa capacidade técnica, ela consegue nos levar a determinado nível nas nossas carreiras e como empresas também, especialmente empresas em momentos de mudança. Só que a nossa capacidade de se relacionar e trabalhar junto entre pares e pessoas normalmente determina uma alavancagem da nossa carreira e a nossa capacidade de chegar mais longe como profissionais e como empresa. Nós temos alguns pontos importantes sobre people skills. Primeiro deles, para aqueles que são gestores aqui, 75% das pessoas, as estatísticas e pesquisas dizem, elas pedem desligamento não por causa do salário, ou por causa do trabalho, ou por causa da cultura da empresa, elas pedem por causa da relação com o chefe dela. Então, para aqueles que são gestores, observe a sua relação, quão bom você pode fazer a vida de uma pessoa aqui dentro, tende a forçar para que as pessoas fiquem mais tempo trabalhando com você, inclusive. Número 2, pessoas felizes são até 12% mais produtivas. E aí, assim, usando pessoas aqui de finanças, se a gente pudesse, não 12%, mas aumentar o nosso EBITDA dentro da empresa no final do ano, quando a gente for reportar o balanço, em 5%, aí as pessoas perguntam, nossa, vocês fizeram muito mais esse ano para aumentar o EBITDA em 5% ou 6%? Não. Nós simplesmente tínhamos pessoas felizes trabalhando, motivadas, engajadas, sabendo o que estavam fazendo. Essa possibilidade da pessoa feliz no ambiente de trabalho, que hoje em dia reflete em um monte de coisas,
ela tem a capacidade de aumentar a nossa produtividade tremendamente. E isso não é algo para ser jogado fora. Terceiro, políticas de well-being. Então, todas as políticas que envolvem, sejam um Gympass ou as políticas que envolvem programas de benefícios para os funcionários, como creches, como produtos da empresa, em caso de empresas de consumo, por exemplo, ou até mesmo planos de saúde, etc., elas tendem a retornar para a empresa em felicidade e produtividade para os funcionários. E, acima de tudo, eu acho, nos últimos 4 anos, nós vimos cada vez mais pessoas que se identificam com os valores da empresa. E eu acho que, bom, vocês devem saber disso muito forte, pela natureza da empresa. Cada vez mais, para nós, desse lado, como headhunters, tem sido mais difícil fazer posições em mercados que, tipicamente, eram mercados um pouco mais taxados duramente sobre o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. Então, quando você pega mercados, por exemplo, como de tabaco ou de serviços financeiros, cada vez mais nós encontramos resistência das pessoas para ir para esses mercados, porque são mercados que não são bem vistos, ou empresas de consumo que não têm um bom histórico, ou que têm alguma mancha em termos da sua marca, são empresas cada vez mais desafiadoras para a gente recolocar um profissional. Então, os valores da empresa e o que elas acreditam hoje em dia tem cada vez mais a ver com as empresas. Não só para a geração atual, mas isso se permeou para todas as gerações hoje em dia. Pessoas que estão felizes fazendo seu trabalho em termos de segurança. Então, coisas que começaram como o não é não e algumas políticas de benefícios para as pessoas para que haja uma comunicação mais transparente, um bom relacionamento entre pessoas. Essa capacidade de estar bem em conjunto, em capacidade, nos leva mais longe, nos leva a estar mais tempo na empresa. 7, que esse eu acho muito importante. Se você, como gestor, tem uma boa capacidade de dar um feedback produtivo para o seu time, que faça o trabalho dele melhorar, você tem a chance de reduzir em até 15% do seu turnover. Como empresa de headhunter, francamente, turnover é incrível para nós, porque gera mais posições. Mas assim, para as empresas é extremamente caro, e eu sei disso. Eu vendo posições, basicamente, há 10 anos para os meus parceiros. Eu sei o quão caro o turnover pode ser para uma empresa. Então, quanto mais a gente mantém as pessoas felizes, a gente capitaliza o nosso bem humano e faz com que as pessoas trabalhem bem juntas e capacitadas, mais tempo elas vão ficar conosco. Isso é muito importante pela longevidade e pelo resultado do sucesso de uma empresa. E, acima de tudo, reconhecimento. E é uma expressão curiosa, né? Porque alguns meses atrás nós estávamos em um evento com o pessoal de techs e a Ale, que é uma parceira nossa, que ela é diretora de techs do Grupo Via Varejo, ela falou, olha, eu sinto perto do time de marketing, caiu uma caneta no chão, o time de marketing está comemorando. Eles pensaram em alguma ideia boa, o time de vendas está comemorando. E aí você vai para o time de techs, o que você fez esse mês? Putz, esse mês eu recuperei 4 milhões em impostos. Parabéns, né? Legal. Então, é aquela sensação de não fez nada além da obrigação. Então, essa necessidade de comemorar mais, de estar mais engajado, de celebrar mais os pequenos e grandes realizações que nós fazemos na empresa, elas são muito importantes para a nossa vitalidade e para o nosso desejo de trabalhar cada vez mais em conjunto. E eu acho que a cereja do bolo, quando a gente fala de relacionamento entre pessoas e pessoas dentro da empresa como um todo, é o tema diversidade. Quando a gente vai abordar diversidade, as pessoas já pensam, nossa, aquele papo do RH agora, né? O que eu queria muito trazer para vocês aqui hoje, que diversidade não é só um tema ou uma trend ou um tópico que simplesmente acontece dentro das pessoas. Ela é algo real que potencializa a vida e o resultado das empresas. Trazendo um pouquinho de estatística, essa é uma estatística da McKinsey, empresas que no seu board de liderança têm pelo menos uma equiparação de homens e mulheres, têm historicamente a chance de performar em até 15% mais do que com as pessoas. Empresas que têm até outras diversidades e etnias dentro do grupo de liderança têm chance de performar em até 35% melhor do que as outras empresas que não possuem. Então, quando você pensa em diversidade hoje, e fizeram um comentário agora a respeito disso, diversidade é um tema real que aborda as necessidades das pessoas e a chance que a gente tem de todo mundo dar mais resultado. E por que eu falo isso? Com mais diversidade, você tem mais criatividade, comunicação, dedicação e uma reputação melhor da sua empresa. Ou seja, você chega a novas soluções. Eu costumo falar para os meus parceiros que há 10 anos atrás, quando a gente ia fazer uma posição de liderança dentro de finanças, o descritivo era o mesmo. Eu quero a pessoa das faculdades XYZ, com tal formação, que fale tal idioma, que saiba fazer isso. Ponto. Ou seja, a gente sempre buscava a pessoa da Suíça brasileira, que a gente costuma chamar, que é aquela pessoa que cresceu entre a Vila Olímpia e a Paulista,
fez as mesmas faculdades, frequenta os mesmos restaurantes, conhecem as mesmas pessoas e falam sobre os mesmos assuntos. Não é estranho que as pessoas não tinham soluções diferentes para problemas. Quando você tem pessoas diferentes, você chega a soluções diferentes. E essa é a parte mais importante e mais tangível da diversidade dentro dos nossos times, que empresas que valorizam isso costumam ter um baita resultado. E acho que, chegando num ponto que é determinante, acho, para todo mundo, dados, né, e a utilização de tecnologia. Ser hábil com tecnologia hoje é um recurso e um pedido que todo gestor de finanças faz para nós quando nós vamos contratar uma pessoa para o time deles. Tecnologia hoje faz parte da nossa vida. Assim, para colocar na mesa dinheiro, eu prometo que eu faço uma vaga de graça para a Natura se não tiver ninguém nesse momento olhando o WhatsApp. Ou que eu tenho absoluta certeza que pelo menos 30% dessa sala, antes das 11 horas da manhã de hoje, já olhou o Instagram, ou pelo menos ontem, em algum momento desse final de semana, fácil, 60% das pessoas usaram iFood ou Uber Eats. Isso eu tenho completa e total convicção. A tecnologia, ela faz parte da nossa rotina, ela está permeada dentro de tudo que a gente faz, e não é diferente do nosso trabalho. Todos vocês devem já estar passando por algum momento de transformação. E hoje em finanças, quando a gente pensa em finance transformation, tax transformation, um monte de coisa dentro de finanças, para aqueles que têm um pouquinho mais de tempo como eu, foi meio que o kickoff disso, foi a nota fiscal eletrônica. Ninguém imaginava que quando a gente começou a fazer nota fiscal eletrônica, a gente chegaria num momento em que hoje em dia finanças, a parte mais importante é você ser hábil com tecnologia, quase que tecnicamente, para que você faça o seu trabalho melhor. Mas uma pergunta que sempre vem com tecnologia das pessoas é o seguinte: a tecnologia, ela é nossa aliada ou é nossa inimiga? Com tecnologia, eu vou perder meu trabalho ou vou adicionar o meu trabalho, né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: número um, ela é aliada. Número dois, historicamente, quando a gente olha da Revolução Industrial até agora, sempre que a tecnologia aumentou e cresceu em termos de capacidade, nós aumentamos o volume de trabalho das pessoas, para os seres humanos, e o volume de pessoas fazendo esse trabalho. Ou seja, uma melhor implantação da tecnologia, por exemplo, dentro da área financeira, significa sim que nós vamos ter mais trabalho para fazer, porque a empresa vai ter mais resultado. Mas uma coisa muito importante, nós temos que fazer as coisas diferentes. Aqueles de vocês que esperam fazer a mesma atividade que vocês fazem hoje, da mesma maneira e mesma forma, certamente vocês vão ficar para trás, porque a necessidade que o mercado tem hoje é de pessoas que pensem e façam as coisas, as atividades e o que tem que ser feito de uma forma diferente. O olhar de uma forma diferente, o olhar para uma atividade de uma maneira diferente é tudo que as empresas mais buscam hoje, porque eles precisam do profissional com uma mentalidade diferente, que gere soluções e resultados diferentes. E isso é o que todo mundo pede para nós. E entrando talvez agora em um tema que todo mundo tem falado para nós, eu vi uma pergunta que pulou aqui, eu vou chegar e vou responder dela. Entrando agora num tema que muita gente tem perguntado para nós, sobre a nova pandemia, né? Enfim, a nova não, mas a pandemia que nós estamos passando, o que vai sair de resultado, o que vai sair de aprendizado disso? E eu acho que nós já temos identificado algumas coisas, tá? Que correlatam a alguns comportamentos que nós temos que ter. Primeira delas, pragmatismo. Cada vez mais as empresas buscam profissionais que olham um problema e focam em solucioná-lo, sem delinear, sem tomar cafezinho na copa. As empresas buscam profissionais que tenham objetividade, sentem e trabalham. Cada vez mais pragmatismo tem se tornado um pedido dos nossos parceiros nos últimos 6 meses. E o pragmatismo, para aqueles que gostam de tirinhas, ou pelo menos do Dilbert, que eu adoro, ele não é só uma teoria, ele é algo que faz com que a nossa vida funcione melhor. E especialmente quando a gente fala sobre gestão à distância, que é o segundo item que as pessoas têm sempre falado, facilita muito a nossa vida. Eu não sei vocês, mas nós ainda estamos muito forte realizando tudo que envolve o home office, né, dentro da Page. E quando a gente observa a Page e a gente fala sobre gestão por indicadores, a gente fala sobre gestão por indicadores que são indicadores de performance. E nós temos cada vez mais olhado gestores que são competentes por fazer uma boa gestão de indicadores por performance e gestores que não conseguem fazer tão bem uma gestão por performance e por indicadores. E essa capacidade de direcionar o resultado, direcionar o trabalho das pessoas e medi-las tem sido cada vez mais prático e a rotina do dia a dia, especialmente quando a gente pensa na gestão à distância. Então,
tudo que envolve a digitalização do nosso processo de gestão, a tecnologia como sendo parte do nosso processo de gestão e operação dentro das empresas, hoje são coisas que vão trabalhando em união. Então, quando a gente pensa desde people skills, ou seja, você tem que interagir melhor com pessoas, usar melhor a sua tecnologia ao seu favor, para que você faça uma melhor gestão por indicadores, para que a sua ação como profissional seja mais pragmática, objetiva, direcionada, para que você tenha melhores resultados. Então, toda essa união de cadeia de atitudes e comportamentos, ela tem sido gritante para as empresas. E hoje, sinceramente, recursos não faltam. Hoje em dia as pessoas falam sobre, sejam os KPIs, seja gestão agile, sobre Kanban, sobre Scrum. Não faltam recursos e não faltam informações hoje cada vez mais para a gente falar sobre uma tecnologia e uma digitalização no processo de gestão e atuação das pessoas. E só para finalizar, e talvez entrar em algumas dúvidas e alguns comentários que algumas pessoas falaram aqui, acho que o sétimo comportamento que eu queria passar para vocês, que cada vez mais as empresas têm passado para nós, essa capacidade de estar bem resolvido, né? Ou bem resolvidos, como a gente hoje em dia fala, que é você ter uma saúde mental apropriada para você passar por toda e qualquer necessidade. Cada vez mais as empresas buscam profissionais que tenham uma saúde mental bem resolvida e bem estruturada, e cada vez mais as empresas investem nisso para os funcionários. Eu imagino vocês, mas cada vez mais nossa empresa e outras empresas têm investido nas pessoas estarem bem estruturadas em casa trabalhando, na empresa trabalhando, sessões de meditação guiadas, sessões de ajuda para as pessoas, né? Então, hoje você está bem fisicamente e mentalmente costuma determinar o seu sucesso em termos como um profissional. E essa capacidade de correlação entre áreas para que as pessoas estejam bem e do investimento que as empresas têm feito na saúde mental dos profissionais é algo que a gente nunca tinha visto antes no mercado de trabalho em escala global e cada vez mais um investimento grande das empresas para todas essas outras 6 atitudes que nós falamos, que elas possam acontecer, para que os profissionais costumam olhar para o problema, elas passem a olhar a solução cada vez mais ao invés do problema. E que todas essas coisas entrem em linha, ou seja, uma pessoa com uma boa saúde mental, ela consegue observar todos esses outros comportamentos de uma mentalidade que olha para o negócio, a solução escalonada de tudo que nós precisamos, o envolvimento da tecnologia, a nossa capacidade de olhar o nosso negócio e ser produtivo e aumentar ela com novas soluções que envolvem uma diversidade de pensamentos. Tudo isso vai passar por uma interlocução de atitudes e comportamentos. Então, acho que esses são alguns dos pontos determinantes que a gente queria comentar com vocês. Eu acho que tem até algumas perguntas aqui que a gente pode entrar no mérito para poder falar para alguns. Mas eu queria muito trazer esses temas para vocês, que são temas eu considero fundamentais para as pessoas estarem a par e saberem como atualizar. Aqui em cima à esquerda vocês têm o QR Code, já vou entrar nas perguntas aqui do chat. Aqui em cima vocês têm o QR Code para vocês, caso queiram entrar para avaliar e etc. a apresentação. Esses são os meus contatos diretos, tá bom, gente? Quem quiser me adicionar, mandar pergunta, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail mesmo, fiquem super à vontade. Só, por favor, não mandem currículos, tá bom? Não estamos aceitando currículos da Natura. Nesse momento, só estamos aceitando... eu só quero fazer posições para o time da Natura. Já falei isso. Não quero tirar pessoas do time do Felipe e companhia aí. Eu só quero ajudar vocês em novas posições. Mas brincadeiras à parte, tem sido muito... essa rotina tem sido o empenho que nós temos visto das pessoas. Abrindo um pouco o chat, eu vi que tem uma série de perguntas, eu queria abordar talvez algumas delas. Muitas pessoas direcionaram muito forte a questão de soft skills. Abordando soft skills, para quem não sabe, soft skills são aquelas nossas capacidades e competências que são intangíveis à frente às nossas atividades e competências técnicas. Então, o que é técnico? Poxa, você saber fechar o balanço, você saber direcionar e fazer um bom estudo tributário. Tem uma série de competências técnicas que nós precisamos dentro do mundo de finanças. Porém, os soft skills, que são aquelas coisas intangíveis, são cada vez mais os principais skills que as empresas mais evoluídas nos pedem. As empresas estão cada vez mais contratando o profissional, pela pessoa, e não necessariamente só pelo currículo, ou só pelo um teste que aquela pessoa passa. Então, o investimento que vocês podem fazer hoje, cada vez mais como profissionais, são nas suas competências intangíveis, na sua competência de relacionamento entre pessoas, na sua competência de relacionamento com pares,
na sua capacidade de utilização e pensamento crítico para utilizar, seja tecnologia ou uma solução de negócio de uma forma diferente. Soft skills hoje tem cada vez um maior impacto dentro da sua vida profissional e da rotina das empresas do que simplesmente o nosso direcionamento técnico. Bom, VRO, que muita gente fala hoje em dia, né, que é entre uma série de outras ações e atividades, as empresas olham como o Value Realization Office. Cada vez mais a gente enxerga profissionais que tenham a capacidade de realmente realizar para as empresas de formas que não são tradicionais e de realizar dentro das empresas de formas que não são tradicionais, como nunca foi feito de outra forma. Então, essa capacidade de olhar para o seu negócio, para a atividade que você tem para fazer, de uma maneira distinta e conseguir correlacionar a atividade que você faz com o negócio, ela é determinante. E isso hoje é muito bem visto pelas empresas e pelas pessoas que passam por elas. Acho que nós temos um tempinho só para abordar talvez mais um ponto que algumas das pessoas perguntaram aqui. Falar um pouco mais sobre digitalização e tecnologia dentro do mercado financeiro. Sinceramente, tá, gente? Eu tenho falado mais com os meus parceiros de finanças nos últimos 5 anos do que a gente falava nos últimos 10 ou 15 sobre Finance Transformation, Tax Transformation. Acho que vocês vão conversar com algumas outras pessoas fantásticas, uma delas é a Maíra, inclusive, acho que no decorrer do dia, pessoal de Tax, pelo menos, que está muito à frente disso no mercado. Finance Transformation e Tax Transformation hoje passa por digitalização. Não tem como hoje você não pensar na sua rotina, no que você tem para fazer dentro de finanças, sem pensar na interlocução de como que tecnologia vai falar com a sua rotina de dia a dia. Então, é muito importante que você consiga relacionar as atividades que você faz a duas coisas, como a gente mencionou. A primeira delas, ao negócio. Como que a atividade que você está fazendo ajuda a empresa a ter mais resultado? Essa é uma pergunta que você tem que saber responder. Poxa, mas eu faço apuração de imposto na minha rotina do dia a dia, ou eu faço conferência de nota fiscal. Uma vez eu perguntei para um analista fiscal que a gente estava fazendo um processo, qual a sua principal rotina? Eu faço conferência de nota fiscal. Eu falei, o que acontece se você fizer a conferência de nota fiscal bem versus mal? Ele falou, olha, se eu fizer bem feita a conferência de nota fiscal, a empresa vai conseguir vender mais rápido e fazer com que o pedido chegue mais rápido no cliente. Ou seja, era uma empresa de bens de consumo. Se aquele pedido chegar mais rápido no cliente, porque eu consegui agilizar o meu trabalho, significa que aquele cliente vai ter uma melhor percepção nossa e ele vai querer comprar mais. Esse é o tipo de resposta que a gente busca hoje cada vez mais, e CFOs e heads de tax buscam cada vez mais, de todo o seu time. Como que você correlaciona as atividades mais operacionais que a gente faz para que você possa fazê-las melhor, para que a empresa tenha um melhor resultado? E isso passa, às vezes, pelas menores coisas e atividades mais operacionais que vocês imaginam. Bom, para fechar, que eu estou dando meu tempo, antes da Audrey me cortar aqui, posso compartilhar o material apresentado? Creio que sim, vocês vão ter o material apresentado. Audrey, me corrija se eu estiver errado, tanto gravação quanto todo o material apresentado aqui, vocês vão ter, está super liberado para vocês usarem dentro da Natura, dentro de casa. Fiquem à vontade para vocês se divertirem com esse material. E, de novo, qualquer dúvida, questionamento que vocês tenham, algo que vocês gostariam de perguntar, fiquem super à vontade para poder encaminhar para mim, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo que vocês falaram. Se vocês tiverem, de novo, mais alguma pergunta, algo que vocês queiram falar, me avisem. Eu estou super animado de poder fazer esse kickoff, poder fazer parte desse momento de inovação dentro da Natura. Eu fico muito feliz que vocês estão fazendo isso. De verdade, a vasta maioria das empresas não estão fazendo. Valorizem o momento e a oportunidade que vocês estão tendo aqui. Valorizem o dia de hoje inteiro do que vocês vão ter e contem, obviamente, comigo para tudo que vocês vão precisar. Eu quero cada vez mais ver mais pessoas na Natura passando por mais programas como esse e fico muito feliz em poder fazer parte disso já nesse momento. Um abraço e um ótimo dia para vocês.